Shalom, shalom, pessoal. Vamos para o nosso estudo semanal deste maravilhoso livro, A Sabedoria da Mulher, de autoria do Rabino Shalom Arush. E hoje nós estaremos adentrando no capítulo de número 13. Vamos dar sequência estudando o capítulo de número 13. Para aqueles que são novos no nosso canal, sugiro que assista os vídeos anteriores para que possa estar acompanhando o conteúdo semanalmente. Para vocês que já são inscritos no nosso canal, nossa eterna gratidão. E pedimos que vocês possam estar deixando seus questionamentos, curta os nossos vídeos, compartilhe. Isso vai fazer com que o nosso canal cresça e essa mensagem maravilhosa da Torá, ela chegue ao maior número de pessoas possíveis e esteja aí auxiliando em muitos lares de como se deve realmente viver uma vida plena com base nos princípios do Eterno. Então, vamos lá para o nosso shiur de hoje, nosso estudo de número 13, que tem como título Não Critique. E aqui diz assim: a mulher possui uma influência poderosa sobre o marido. Os homens adoram receber a aprovação da esposa e fazem qualquer coisa para agradar, desde que a mulher use uma abordagem positiva para conseguir o que quer. Em vez de criticar ou derrubar o marido, a mulher deve encorajá-lo e incentivá-lo. Querido, você tem a mente afiada e seria muito bom se você estudasse o Talmud. Em vez de ficar lendo esse jornal idiota, você tem que saber como chegar até o seu esposo para não deixar ele triste. Se a mulher escolhe a aproximação doce, o homem aceitará o seu conselho de bom grado. Mas se não, ele não vai nem querer ouvir o que a esposa tem a dizer. O Rebbe Nachman ensina em Likkutei Mohanan 11:8, mesmo que a repreensão seja algo muito importante e, portanto, todos os judeus estão obrigados a repreender o próximo se virem que ele está fazendo algo que não deveria, como está escrito lá em Levítico 19:17, repreenderás o teu companheiro. A verdade é que nem todo mundo é digno de repreender o próximo. Como disse o Rabi Akiva, duvido que exista nesta geração uma pessoa digna de repreender. Se ele disse isso sobre sua geração, então nem é preciso dizer que não deve haver repreensão na nossa geração. Se a pessoa que faz a advertência não é digna para tal, não apenas a repreensão será ineficaz, como levantará o odor fétido dos pecados da pessoa que está sendo repreendida. Por meio desse tipo de repreensão, o mau cheiro das ações e características ruins acende à superfície. É como algo que tenha um odor agressivo, que não é percebido até que é movido. Do mesmo modo, quando a pessoa é repreendida por alguém que não é digno de fazer isso, o odor espiritual de todos os seus pecados vão à tona. Sua alma é então enfraquecida e cessa a abundância de todos os mundos superiores que dependem daquela alma. O alimento essencial da alma chega através do olfato, como nos ensinam os sábios, porque dizemos uma bênção sobre o aroma de certas coisas. Porque está escrito que toda alma louve a Deus, o que a alma desfruta, que não é corporificado. O aroma, tratado de Brahot 43. Quando a mulher indigna repreende seu companheiro e provoca o mau cheiro de seus pecados e características, ela enfraquece a alma que estava sendo alimentada por um aroma. Como resultado, cessa a abundância do alto que depende daquela alma. Então, isso aqui é muito sério. Nós devemos ter essa consciência de que não devemos criticar, né? Já diz o Rabi Akiva, que na nossa geração, na geração dele, que era uma geração de tzadikim, já não tinha pessoas capacitadas para criticar outras, imagine na nossa geração. Então, nós devemos sempre procurar o lado positivo da coisa e tentar fazer com que o nosso companheiro entenda que ele precisa mudar, mas através das nossas palavras de amor, através das nossas palavras doces, e com muita paciência e com muita sabedoria, para que
nós não acabemos ferindo essa alma e não cause problemas até nos mundos superiores. Por outro lado, se aquele que repreende é digno de fazê-lo, ele suplementa os aromas agradáveis daquela alma por meio de sua advertência, pois a verdadeira repreensão está na natureza da repreensão dada por Moisés. Em outras palavras, a pessoa que não é tão pura e caridosa como Moisés não deve repreender ninguém. Caso contrário, a reprimenda é prejudicial em vez de levar a um aperfeiçoamento. É completamente impossível, eu diria, alguém na nossa geração querer se comparar ao nível de Moshe, não é? Então isso significa que a crítica não deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Nós devemos sim conduzir tudo da maneira mais doce possível, mais confortável possível, para que seja resolvido, mas não através de críticas, porque não somos dignos de criticar. Afinal, o Rabi Akiva afirmou que em sua própria geração de tzadikim, de Tanaim, de um nível espiritual tão elevado que eram capazes de ressuscitar os mortos, não havia indivíduos dignos de fazer uma repreensão adequada. Então, veja só, por si só, aqui já está dada a resposta, não é? 2000 anos depois, quando viveram espíritos elevados como os verdadeiros discípulos de Baal Shem Tov, o Rebbe Nachman disse que não existia naquela geração uma pessoa digna de repreender ninguém. Então, se nessa geração do Baal Shem Tov, onde ele teve vários discípulos, que eram pessoas completamente estudiosas da Torá, aqui está nos dizendo que nem aqueles que eram tão dedicados nos estudos profundos da Torá não eram dignos de fazer uma crítica adequada, quanto mais nós, né, gente? Se o Rabi Akiva afirmou sobre sua geração tão elevada que não havia nenhum indivíduo digno de oferecer reprimenda, e o Rebbe Nachman disse que o mesmo sobre a sua geração, as pessoas da nossa geração devem pensar que vale o mesmo para hoje em dia, muito mais que antigamente. Hoje, a pessoa que repreende o próximo comete um grave erro. A pessoa que sofre uma repreensão inadequada é seriamente enfraquecida pela reprimenda, junto com todas as almas e mundos espirituais que dependem dela. É por isso que a Torá adverte, repreenderás... É por isso que a Torá adverte, repreenderás o teu companheiro e não levarás pecado sobre ti. O que significa que aquele que repreende precisa ter cautela, pois o único propósito e efeito da reprimenda é ajudar a pessoa a melhorar e não sobrecarregá-la ainda mais. Baruch Hashem. A repreensão geralmente enfraquece a pessoa e lhe causa dor. Depois de serem repreendidas, muitas pessoas perdem a autoconfiança e caem em desespero, destruindo todas as esperanças de retificação. Nem sempre uma pessoa ela está preparada para receber críticas. Por isso que nós não devemos lançar as nossas críticas sobre ninguém, porque a gente não sabe como a outra pessoa encontra-se espiritualmente. E nós podemos causar sérios problemas, não só na questão física, psicológica aqui, mas também nos mundos superiores. A pessoa pode até sair do caminho do bem completamente, acreditando que se não é boa de qualquer jeito, Hashem não vai querer suas rezas e mitzvot. Então, para que o esforço? É a primeira coisa que elas pensam. Esse é o grande dano que podemos causar repreendendo o outro incorretamente. O Razon Ish disse que, em nossos tempos, devemos ensinar apenas a partir do amor, já que não há ninguém digno de repreender. Então, usemos do bom senso, usemos de amor para com o próximo. Apenas um homem que seja um elevado servo de Hashem, recatado e realmente humilde, poderá aceitar as críticas da esposa. Veja, né? Nem todos os homens eles serão capazes de aceitar as críticas que a esposa irá fazer. Somente um homem que seja elevado, servo de Hashem, e que seja recatado e realmente humilde. Essas qualidades, elas estão assim um tanto que escassas hoje nos casamentos, infelizmente. Mas ainda
existe essa possibilidade sim. Ainda que não se encontre atualmente, as pessoas podem se moldar, se transformar e fazer com que esse estado aqui passe a ser a sua realidade. E mesmo que tenha alcançado esse nível, ainda será muito difícil aceitar a reprovação da mulher. Quando a mulher fala com o marido com palavras de incentivo em vez de críticas, o resultado é muito mais benéfico, já que esse é o caso com relação ao homem no nível mais alto. Então, certamente, o marido mediano, de menor refinamento espiritual, também precisa receber palavras de encorajamento e apoio. As pessoas que são refinadas, que são elevadas espiritualmente, ainda é difícil receber uma crítica, né? Quanto mais essas pessoas que não estão nesse nível tão alto, quão grande será esse dano na mente, né? No psicológico dessa pessoa. Poder de encorajamento. A mulher pode ser uma fonte poderosa de encorajamento por meio das suas palavras de apoio. Palavras gentis edificam a autoconfiança do homem, o que contribui para o seu bem no futuro. Portanto, a mulher que reconhece as falhas do marido, quaisquer que sejam, tem dois caminhos possíveis. Ela pode derrubá-lo. Você não estuda, tudo que faz é dormir o dia todo. Você não é um homem, não me faz feliz. Ou pode encontrar palavras positivas para encorajá-lo, como: você me deixa feliz quando estuda, quanta luz traz para a nossa casa, que marido maravilhoso eu tenho. Palavras de encorajamento sempre têm um resultado construtivo. As pessoas gostam de receber elogios. Quem não gosta, não, de receber um elogio? Por exemplo, se dizem a um avarento que ele é generoso, ele vai desejar ser generoso e digno desse elogio. Por outro lado, se dizem que ele é mesquinho, ele vai ficar ainda mais mesquinho. Aqui a gente vê o quão a palavra tem poder de incentivar para o bem ou para o lado que não é tão bom. Um violinista reconhecido tocava muito mal quando começou a aprender. Sua música era intolerável e enervante. Muitas mulheres teriam gritado com ele: pare, seu violino incomoda até os mortos, assim não dá. Ou eu ou o violino. No entanto, a mulher do violinista, em sua infinita sabedoria, continuou a encorajá-lo. Ela lhe dizia como ele tocava bem e como havia melhorado, mesmo que os elogios não fossem tão verdadeiros. O incentivo foi resultado da sua paciência e vontade de inspirar o marido a qualquer custo. Como resultado, ele começou a acreditar que podia se tornar um grande músico um dia. De fato, ele se tornou um dos violinistas mais talentosos do mundo. Baruch Hashem. Gente, veja quão poderosa foi as palavras dessa esposa. Vamos continuar a história, vamos fazer os comentários no final. Se essa mulher tivesse resolvido se ater à verdade, criticando o marido, ele certamente teria perdido toda a sua ambição e desistido completamente. Quem sairia perdendo? Certamente a esposa, pois em vez de ser casada com um violinista famoso que lhe dá o mérito por seu sucesso, ganha uma boa renda e a mima, ela seria casada com um homem infeliz e fracassado, que mal ganha a vida e não é feliz com a esposa, que insistentemente lhe diz a verdade. Mesmo que a mulher não consiga encontrar forças para encorajar o marido, ela deve ao menos evitar repreendê-lo e criticá-lo. É melhor ficar em silêncio. Por exemplo, se o homem acorda tarde, a mulher não deve criticá-lo. Ao censurar o marido, a mulher pode tornar seu estado enfraquecido ainda pior. No caso aqui desse violinista, ele teve uma mulher muito sábia. Uma mulher sábia que viu dentro, ela conseguiu observar dentro do seu esposo aquela grande vontade de fazer algo da melhor maneira que ele poderia fazer. Ele tinha aquele desejo dentro de si. No entanto, no início ele não tinha o talento necessário. Mas o incentivo da sua esposa, as palavras encorajadoras dela, fez com que desenvolvesse essa aptidão por esse instrumento de uma forma bem grandiosa. E aí o que aconteceu? Pelo incentivo da esposa,
esse homem conseguiu atingir os níveis mais superiores do aprendizado, se tornando um dos maiores violinistas. Então, isso aqui é graças ao mérito de quem? Da sua esposa. Se ela tivesse usado palavras desencorajadoras, com certeza ele não teria dado nenhum passo, além de ficar quieto e acreditar que ele não tinha nenhum tipo de talento e não conseguiria sucesso jamais. Veja quão importante é o incentivo da esposa junto ao seu marido. E aqui continua dizendo, né? Se você não tem palavras de encorajamento, se você não tem forças para encorajar o seu marido, então é melhor você evitar a repreensão. Não repreenda e não critique. Melhor você ficar em silêncio. Pelo menos você não está causando nada de ruim para ele. Então, a mulher, quando ela censura o marido, ela torna o seu estado enfraquecido, ainda pior. Ele não aceitará a sua crítica e o resultado será uma briga inútil. E para quê? Criticar o marido apenas leva a brigas entre o casal. Isso vale especialmente durante os primeiros anos, quando os dois são novatos na vida conjugal. Portanto, a mulher deve usar sua sabedoria feminina e fazer o máximo para ignorar as falhas do marido. Ela deve rezar bastante por ele com suas rezas, constantemente. Hashem certamente o ajudará. Aqui está o segredo. Nós, com certeza, teremos nossos pensamentos cheios de críticas, não só com relação ao nosso esposo, mas com relação a muitas coisas na nossa visão de vida. No entanto, esses pensamentos e esses conceitos ou esses preconceitos que nós temos formados dentro de si, eles devem continuar onde eles estão. Se você não tiver condição psicológica de pronunciar palavras para encorajar o seu esposo, para encorajar as pessoas do seu lar, da sua família, da sua sociedade, do local do seu trabalho, é melhor que você fique em silêncio, porque você não vai causar danos nem para você e nem para nenhuma pessoa. Até porque nós vimos aqui nesse estilo hoje que a crítica, ela faz muito mal, mas ela não só faz mal aqui e agora, ela causa muitos problemas no psicológico, e esse psicológico, ele atinge até a alma da pessoa. E quando atinge a alma, já mexe com a parte espiritual. E quando atinge essa parte espiritual, mexe nos mundos superiores. E aí não é nada bom. Nós estamos aqui para fazer o conserto dos mundos, o conserto do Tikkun Olam, que é o conserto do mundo inteiro. Então, cada um de nós temos que colaborar fazendo a nossa parte, fazendo o melhor que nós pudermos, porque cada alma, cada ser humano tem a sua jornada aqui nessa terra. Você tem a sua trajetória, você tem os seus percalços, você tem suas lutas e você tem que ultrapassá-la. Mas você não pode causar danos em outra alma, em outra vida. Você tem que ter esse controle para que suas lutas, os seus problemas, vamos dizer assim, não envolva pessoas que não têm que estar envolvidas, porque essa luta é só sua. Então, que nós possamos ser sábias ao ponto de ter a consciência de que se eu for me expressar de uma forma que eu vou causar críticas e que essa crítica eu tenho certeza absoluta que não vai colaborar, que não vai ajudar a elevar o meu esposo, que não vai ajudar a elevar a vida de nenhuma pessoa que está próximo, então que eu fique em silêncio, que Hashem me conceda a sabedoria o suficiente para que eu tenha sempre palavras encorajadoras, palavras de amor, que nós tenhamos essa sabedoria de fazer com que o nosso esposo, principalmente, ele perceba a necessidade através desse trato que nós devemos ter com eles, de conduzi-lo até o conserto desses
desse problema que se vive, dessa falta de conexão que ainda se encontra com determinadas situações. Nós estamos aqui justamente para isso, para corrigir, para consertar e para nos elevarmos espiritualmente e levarmos o maior número de pessoas junto conosco nessa subida desses degraus espirituais que nós precisamos vencer diariamente. Nós precisamos conduzir através do nosso exemplo, através da nossa vivência, através das nossas palavras, do nosso trato, o maior número de pessoas possíveis. Quando nós temos essa consciência de que tudo que acontece nas nossas vidas é porque Hashem colocou essa situação para que houvesse um conserto em mim e a partir de mim, então eu tenho que fazer o máximo que eu puder de melhor. E começa através da minha preocupação que eu devo ter com aquele que é o meu companheiro, aquele que é o meu amigo e aquele com quem eu irei dividir todos os dias da minha vida. Então, portanto, não é uma situação tão simples de lidar, não é, nós sabemos disso, mas se nossa boca vai se abrir para fazer críticas, lembremos de que as palavras ela têm poder, tanto para elevar como para destruir. Então, que nós sejamos canal de bênçãos, que nossas palavras sejam palavras de elevação, palavras que tragam vida, palavras que incentivem e que através delas nós possamos promover esse ambiente o mais satisfatório possível para que essa nossa jornada, na qual nós estamos aqui de passagem, seja uma jornada do maior número de conserto possível que nós pudermos fazer, maior número de elevação possíveis das faíscas que são necessárias ser elevadas e também do maior número possível de cumprimento das mitzvot. Para isso que nós existimos, para fazer com que esse mundo seja um mundo digno de ser habitado pela presença de Hashem. E isso somente nós poderemos fazer, nós seres humanos, através da matéria física, para que eleve o espiritual. Então, gratidão por esse estudo, muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem deixar aí no chat, que eu vou estar respondendo com a maior satisfação possível e que Hashem nos abençoe, nos conceda uma semana em paz, uma semana cheia de palavras de elevação, palavras de amor, palavras doces e que a sabedoria paire sobre nós, sobre nossas casas, sobre os nossos lares e que possamos a cada dia sermos pessoas melhores através simplesmente do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. Gratidão. Shalom, shalom e até o próximo estudo.